Olá, meu nome é Rebeca. Vou dar início agora à apresentação do meu trabalho. O título da pesquisa é A Efetividade da Gestão dos Parques Naturais Municipais de Niterói. O Parque Natural Municipal é uma das categorias de unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral. Atualmente, Niterói conta com 4 unidades de conservação dessa categoria: o Parnit, que é o Parque Natural Municipal de Niterói, o Parque Natural Municipal da Água Escondida, o Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador e o Parque Natural Municipal Morro do Morcego Dora Reis de Negreiros. Bom, em relação aos objetivos da pesquisa, o objetivo geral é analisar a efetividade da gestão dos parques e as principais prioridades do manejo, e os objetivos específicos é realizar um levantamento do atual estado de cada parque, adaptar e aplicar a metodologia RAPAM para análise da efetividade da gestão. O RAPAM foi a metodologia escolhida para a realização dessa pesquisa e comparar os resultados obtidos para a elaboração de propostas que visem aumentar a efetividade da gestão. Bom, vindo aqui para a parte de procedimentos metodológicos, essa pesquisa é uma pesquisa exploratória, multimétodo, ou seja, nós vamos ter resultados quantitativos e qualitativos. E para a elaboração do trabalho, foi feito já referenciamento para ter a localização precisa de cada unidade de conservação estudada, também a realização de revisão bibliográfica e documental, e a etapa de coleta de dados, que contou com a adaptação do RAPAM para a realidade do município e também para terem questões mais específicas da categoria que foi escolhida, isso é já previsto na metodologia original, a aplicação do questionário que se deu com os membros do setor de áreas verdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Niterói, que é o setor responsável por criar e gerir essas unidades municipais, e também a análise dos dados quantitativos para elaboração dos gráficos comparativos. Bom, esse é o esquema do questionário RAPAM adaptado. É um questionário composto por módulos e elementos. Então, nós temos o perfil, as pressões e ameaças, com o módulo de mesmo nome, o elemento contexto, que é composto por importância biológica, importância socioeconômica e vulnerabilidade, o elemento efetividade de gestão, que é composto por planejamento da área, objetivos da UCEI e amparo legal, recursos humanos, comunicação e tomada de decisão, processos, recursos financeiros e infraestrutura, pesquisa e monitoramento e resultados, que são as atividades que ocorreram nos últimos 2 anos em cada unidade de conservação estudada. Bom, para cada módulo existem questões e para cada módulo também existe um critério de pontuação. Então, para pressões e ameaças foram usados 2 critérios: frequência e abrangência. A frequência está relacionada ao número de ocorrências de uma pressão ou ameaça. Então, a frequência ela pode ser nula quando não ocorre, ou até mesmo severo. E para cada alternativa, né, dentre nulo, baixo, moderado, alto e severo, existe uma pontuação correspondente. Do mesmo modo, a abrangência também vai ter uma relação de alternativas, ela pode ser nula quando não ocorre, pode ser localizada, espalhada, generalizada ou total, e para cada opção vai ter uma pontuação correspondente. A abrangência é o percentual da área da UC que foi atingido por essa pressão ou ameaça. E para os demais módulos, principalmente o de efetividade de gestão, nós usamos o critério de alternativas sim, predominantemente não, não ou não sabe informar. Cada alternativa também com uma pontuação correspondente. Bom, vindo agora para os resultados e discussão. Em relação às pressões e ameaças, temos o Parnit com 43%,
Água Escondida com 42%, Morro do Morcego com 33% e o Parque Floresta do Baldeador com 28%. Esse gráfico aqui, ele mostra as principais pressões e ameaças que ocorrem em todos os parques. Então, por exemplo, nós temos em primeiro lugar, com 69%, os processos erosivos. Né? Existem outras pressões e ameaças também muito expressivas, a caça, a presença de espécies exóticas, a presença de espécies invasoras também, e outras pressões e ameaças menos recorrentes, como, por exemplo, as invasões, com apenas 6%, o uso público desordenado, com 13%, acréscimos de construção civil, com 13% também. Então, aqui a gente consegue fazer esse comparativo, não só entre os parques, mas também entre cada uma dessas pressões e ameaças individualmente. Já no gráfico de importância biológica, todos os parques obtiveram a pontuação máxima de 100%. E a gente também consegue analisar esse gráfico de importância biológica por aspecto, né? Que são as perguntas que foram feitas no questionário. Então, diversidade biológica, se a UC contempla outras áreas ambientalmente protegidas, se ela protege a paisagem, a beleza cênica. Então, também para cada um desses aspectos, todos os parques também tiveram a pontuação máxima de 100%. Cada aspecto também com 100%. Próximo gráfico é o de importância socioeconômica. Então, da mesma forma, todos os 4 parques em Niterói com a pontuação máxima de 100%. E agora, vindo para cada aspecto separadamente, nós temos também cada um deles com 100%. Então, o que compõe a parte de importância socioeconômica são as oportunidades que a UC vai oferecer à população do entorno, à comunidade, ao município de forma geral, aquilo que ela protege de patrimônio histórico e cultural. Então, por exemplo, se a UC possui importância religiosa, se ela tem potencial para atividades de turismo, recreação, se ela tem potencial para gerar renda para a população. Então, também para cada aspecto, obtiveram a pontuação máxima. Esse outro gráfico, ele mostra as principais vulnerabilidades. Então, por exemplo, descontinuidade política, a presença de áreas particulares no interior da UC. E aqui a gente nota que 2 vulnerabilidades foram extremamente expressivas, com pontuação máxima de 100%, que é o entorno altamente urbanizado e a insuficiência de recursos humanos. Esse é o gráfico de planejamento. Nós temos aí uma pontuação considerada boa, né? 2 parques com a pontuação máxima de 100%, que são a Água Escondida e o Parque Floresta do Baldeador. E o Parnite também com uma ótima pontuação de 94%. E dá para perceber que o Parque do Morcego, que é o parque mais recente, foi criado em 2024, ele tem uma pontuação muito inferior em relação aos demais. Isso se deve justamente à falta de um plano de manejo, né, que é esse documento técnico que vai dar as normas e diretrizes para a gestão da unidade de conservação. Em relação aos recursos humanos, a gente consegue ver que realmente é um problema, né, nessas unidades de conservação. As pontuações foram medianas. O Parnite foi o que melhor pontuou, com 54%, e o que menos pontuou foi o Parque Floresta do Baldeador, com apenas 38%. Já a comunicação e tomada de decisão, as pontuações foram idênticas, todos os parques obtiveram uma pontuação mediana de 47%. Em relação à efetividade de gestão, as pontuações foram muito parecidas também. O Parnit foi o que melhor pontuou, né, o que mais teve destaque, com 65%, e os demais parques na faixa dos 55% a 59%. Em relação aos processos, também pontuações semelhantes, Parnit e Água Escondida com 48%,
Morro do Morcego com 43% e o Parque do Baldeador aqui com uma pontuação melhor de 52%. Em relação aos recursos financeiros e infraestrutura, o Parnit mais uma vez se destacou com 67%, o Parnit que é o parque mais antigo, parque natural municipal mais antigo, criado em 2014, e os demais parques também na faixa ali de 50 a 56%. Em relação à pesquisa científica, todos os parques com pontuação alta, de 83%. Em relação aos resultados, né, as atividades que aconteceram nos últimos 2 anos, e pode ser manejo de trilhas, atividades de educação ambiental, investimento em recursos humanos, investimentos em infraestrutura, mais uma vez o Parnit se destacou em relação aos demais, com 65%, seguido pelo Parque do Morro do Morcego, com 58%, Água Escondida, com 42%, e Floresta do Baldeador, com 40%. Bom, esse aqui é um apanhado geral, né, dos módulos que foram analisados para pesquisa, então os resultados, pesquisa, né, cada um dos módulos, e a gente consegue ver um destaque para pesquisa e para o planejamento, ambos com pontuação acima de 80%. Bom, e para fechar as considerações finais, a pesquisa mostrou que, para analisar a efetividade da gestão, é muito importante levar em consideração a realidade de cada unidade de conservação, a extensão dessa área, a localização, né, onde ela está inserida, o tempo de criação, as unidades mais antigas em relação às unidades que foram criadas mais recentemente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tanto para analisar a efetividade da gestão, quanto também para propor soluções. Em relação ao comparativo, o Parnit ele realmente se destacou quando comparado às demais unidades de conservação analisadas, principalmente em relação à infraestrutura, né, a existência de uma sede, de um centro de visitantes e outras estruturas que os outros parques muitas vezes não possuem. E temos também uma relação de pontos fracos e pontos fortes. Então, pontos fracos, recursos humanos que são insuficientes e comunicação e tomada de decisão. E como pontos fortes, o monitoramento, né, e o incentivo à pesquisa científica na UC e também o planejamento da UC, né, elaboração de planos de manejo, elaboração de zoneamento, enfim. Então, essas são as considerações finais do trabalho. Agradeço a atenção.